descobri o autismo do Rainer com 3 anos e meio, mas o Rainer, desde quando ele nasceu, eu percebia que ele era uma criança atípica, mas as pessoas tentavam me falar que não era, que era porque ele era menino, porque menino é diferente, mas ele já não me olhava nos olhos, aqueles momentos que a gente tem quando a gente está dando de mamar, que a gente conversa, interage, não teve. E como eu já tinha tido 2 filhas típicas, eu percebi isso, mas quando tanto o pediatra como todas as pessoas em volta falavam que era impressão minha, isso foi ficando até ele ir para a escola. Quando ele foi inserido na escola, me chamaram e falaram para mim que tinha algo diferente. E foi aí que começou a nossa luta. A gente começou a ir em terapeutas, aí até que chegou no psiquiatra, foi quando eu tive o diagnóstico de autismo. Para mim foi muito difícil, nunca tinha ouvido falar sobre autismo, mas aí eu fui estudar, fui ver como que eu poderia ajudar, e aí começou a nossa caminhada, desde os 3 anos e meio. Eu sou a mãe da Yasmin, eu descobri o autismo dela, ela estava com 2 anos e 4 meses. Eu chamava ela e ela não atendia. E quando ela queria algo, ela pegava na minha mão e botava com o dedinho. E isso eu achava muito estranho. E como eu sou manicure, eu faço ginástica na minha casa e as clientes levavam as filhas e eu via que as menininhas brincavam lá no cantinho e aí as meninas iam para outro campo. Aí eu relatei isso para a pediatra e a pediatra foi e falou que ia me encaminhar como eu falei, do ouvido, era uma pessoa que talvez ela não escuta, mas não escuta bem. Aí encaminhou ela para o otorrino, do otorrino, aí ela foi relatando para o otorrino me falou, isso parece autismo ou TDAH, me encaminhou para o psiquiatra. Aí o psiquiatra não demorou, porque eu lembro que foi em agosto que ela foi no otorrino. Aí, quando foi em outubro, o psiquiatra foi e chamou. Depois disso, o médico fechou o diagnóstico, que era o doutor Guilherme na época, ele falou que era mesmo autismo. Eu nunca tinha vivido preconceito. E depois que eu tive meu filho, aí eu fui ver como que as pessoas são preconceituosas. Eu lembro que uma vez a gente foi no shopping e a gente lá na praça de alimentação, super tranquilo, e de repente o Rainer deu uma crise. Aí ele rolou no chão, ele gritou, né? E aí as pessoas em volta falavam que eu tinha batido, outras falavam que se fosse filho delas, elas davam um jeito, né? Mal sabendo, né? O que ele tinha era simplesmente, ele estava dando uma crise, porque o barulho, o ambiente que ele não conhecia, mas que a sociedade tem esse preconceito, elas querem te ensinar como lidar. A minha vontade era nunca mais sair com ele, voltar para casa, nos trancar e não ter mais esse momento. Eu falei que a sociedade tem que conviver com ele e ele tem que conviver na sociedade. A sociedade tem que aceitar. É um direito dele. Então eu não posso tirar esse direito dele, nem meu, de ir e vir. As pessoas não veem isso, né? E esquecem que a gente é ser humano, que a gente é mãe, né? Muitos olhares a gente já percebe, né? Quando ela era menorzinha, ela dava muito ouvido, gritava, principalmente quando tá aquele barulho, né? Excesso de barulho. Aí o povo muito de olhar, mas não foi ninguém assim de chegar e falar algo, sabe? Mas a gente percebe, a gente deixa a dica, né? Mais empatia, saber mais sobre o assunto. A criança tá aí, eles têm que estar no meio de todos. Eu acho que hoje, né, o mundo singular aqui em Birité tem essa participação, né, de estar mais informando, de estar pregando cartazes, né? A gente está sempre, eu pelo menos, né, a gente está sempre mostrando para as pessoas que os nossos filhos são crianças, como qualquer outro, eles têm a dificuldade deles, mas eles são crianças que precisam ser amadas, precisam ser cuidadas e principalmente não são nenhum coitadinhos, né? Porque eles são crianças que têm o momento deles como qualquer outra criança, porém precisam de uns certos cuidados. Então, assim, que a sociedade, quando vê uma criança, uma mãe, né, uma situação desse aqui, abrace mais, né? Principalmente a mãe, porque a mãe também, ela precisa de cuidado.
né? Ela está tendo de ter que ser forte, mas na verdade ela não está tão forte assim. Ela precisa de sentir que a sociedade está do lado dela, que a maioria das mães são abandonadas pelos pais. Então é uma mãe que tem que educar, tem outros filhos, tem conta para pagar, tem várias outras coisas ali relacionadas a isso, né? Então que a sociedade venha querer aprender um pouco mais para ter menos preconceito. Que nem Cláudio disse, tem que conscientizar, né? Nem o grupo Mundo Singular mesmo, a gente todo ano está fazendo a caminhada, fala muito sobre o autismo, a gente tem a página no Instagram, tem a página no Facebook, sempre estamos colocando coisas para informar. Então, o povo tem que conscientizar mais, né? Abraçar mais a causa, tentar entender, tentar incluir as nossas crianças no mundo, que nem a gente tenta, né? Nós pais, nós queremos incluir eles em tudo que tem na sociedade. Então, que o olhar seja mais de empatia, né? Mais de amor, compreensão. Eu espero que a aceitação seja melhor, porque a nossa luta hoje é para isso, né? Porque ele vai ser adulto, né? Ele vai ter que viver na sociedade, eu não vou ser eterna, né? Então a nossa luta hoje com terapias, né? Com tudo é para isso. Por isso que eu queria que hoje os nossos governantes olhassem mais para isso. Que se hoje eles tiverem um tratamento de fono, de TO, de psiquiatra, tudo, eles vão ser uns adultos melhores, vão precisar menos, né? Do governo bancá-los, eles vão ser adultos que se sustentam, que tenham emprego, quero que ele trabalhe, que ele seja um adulto dependente dele mesmo, do salário dele, do emprego dele, né? E que ele possa sobreviver nessa sociedade aí, que a sociedade seja menos preconceituosa. E a Yasmin hoje tem 8 anos, mas eu quero que ela cresça dependente, chegue lá com seus 18 anos, fazendo um curso que não seja tão burocrático, porque eles também precisam disso, né? Eles precisam ir para o mercado de trabalho, ter sua renda, crescer, formar, quem sabe ser um doutor aí da vida, imagina que eu sonho. Acredito. Vai ser toda uma maravilha, é um orgulho da gente, né? A gente sonha com um futuro brilhante para eles, né? É o sonho de qualquer pai. A gente precisa da ajuda, né? Dos nossos governantes. Precisa muito, porque precisa muito desses olhar, né? O orgulho autista. Hoje eu tenho orgulho de ter um filho autista, não pela assímetro, mas por tudo que a gente já vivenciou, por toda a luta. Eu descobri uma mãe que eu não sabia que eu era. Eu descobri que o Raiden precisava mais de mim. E hoje eu agradeço a Deus, porque hoje eu vejo que a minha vida não seria a mesma sem ele. Hoje eu preciso mais dele do que ele de mim. Porque cada sorriso, cada passo, cada palavra que o Rainer fala, eu tenho orgulho, porque assim, foi com muita luta. E eu quero lutar cada dia mais ao lado dele para ele superar. Hoje eu vejo o Rainer uma superação. E sei que ele vai ser um adulto brilhante. A minha menina, hoje em dia, quem vê ela, através de muita luta, de muita correria, hoje ela superou muitos obstáculos. E se Deus quiser, ela vai superar muito mais. E como a gente, mãe, nunca abandona, não deixa a peteca cair, a gente vai atrás de muita luta ainda, porque a gente sabe que tem muita coisa ainda pela frente, mas a gente tem muito orgulho das nossas crianças, né? E que cada obstáculo a gente vai vencendo, vai superando, e aí a gente deixa, né, essa mensagem para cada pai, mãe que está no inicinho, não deixar a peteca cair, dar a volta por cima e correr atrás, porque nossos filhos estão aí na sociedade, precisa ser visto, incluído, e vamos lá, vencendo. E mais informado, né, que as pessoas procuram mais se informar, porque quanto mais informação, menos preconceito.